É uma honra para a academia estar acolhendo o lançamento desse livro, o debate, e então, eu espero que todo mundo aproveite bem, e o editor também, né? Eu vou descer porque eu sou público, então eu vou ficar no palco. Gente, boa noite. Eu sou o Assis, para quem não me conhece, editor da Editora Javali, e estou muito feliz de estar aqui na Academia Mineira de Letras, com esse lançamento da Sara, com a presença da professora Júlia. Antes de apresentar as duas, feliz porque é a primeira vez que a Editora Javali, que é uma editora de Belo Horizonte, que publica livros de teatro, está nesse espaço, que é um espaço de extrema importância e é um espaço que nesse momento aproxima mais uma vez o teatro da literatura, desse espaço, dos livros, das letras, né? Essa é uma luta da editora de fazer com que os livros de teatro, as dramaturgias, sejam cada vez mais reconhecidas e lidas enquanto literatura, né? Algo que já foi feito há tempos atrás, depois a gente se afastou desse universo, mas estamos aí batalhando para voltar, né? Então é uma alegria muito grande estar nesse espaço, final de ano, né? Assim, é um presente de Natal isso daqui, e que bom que vocês estão aqui com a gente essa noite. Eu sei que é uma época que está todo mundo cheio de 1000 coisas, mas dentre essas 1000 coisas, uma delas é o lançamento. Então, muito obrigado pela presença. Então, estamos aqui hoje, eu sei que vocês conhecem, a maioria de vocês. Sara Araujo, professora da UFMG, diretora de teatro, minha orientadora de doutorado. Essa é uma alegria também de estar aqui, né? Porque eu sou uma pessoa que formei na letras, mestrado na letras, doutorado na letras. Então, estou na casa das letras, isso é muito interessante, muito bom. E a Sara, ela fez dirigiu um experimento cênico nesse ano com o 4/5, chamado Postremos, que foi um experimento cênico baseado no romance do Bolanho. Então, esse experimento, não só estético, mas esse experimento crítico, ele está aqui no livro, ele faz parte desse estudo da Sara, e a gente também está muito feliz de poder fazer parte disso, né? Antes da Sara lançar Imagens e Teatralidade na Narrativa de Roberto Bolanho, da Teoria Performance, que é esse livro, a Sara lançou um livro chamado Um Percurso pelas Imagens de Neruda no Cinema e no Teatro. Este livro. Esse é um livro que a Sara lançou na pandemia. Foi um lançamento virtual, a gente acabou não fazendo um lançamento presencial, mas esse livro aqui abriu, na verdade, a Sara já vinha fazendo isso, né? Fazendo um estudo transversal, estudos da imagem, da teatralidade, da performance, da literatura, mas nesse livro do Bolanho ela concretiza uma parte desse estudo que abre uma porta para que, né, para que o livro do Bolanho também viesse nessa perspectiva transversal, trabalhando a imagem, a filosofia, a crítica, o teatro, o cinema, né? Coisas que quando a gente está aqui só no romance, a gente fica só na literatura, né? E a Sara, além da literatura, ela começa a abrir essas janelas e nos levar para outros lugares. Então, é sobre isso que esse livro fala em diversas perspectivas. E também, hoje aqui, com muita felicidade, recebendo a professora Júlia, professora da UFBA, mais uma professora da UFBA que é formada aqui na UFMG, né, fez graduação, o mestrado, então tem um diálogo muito grande com essa cidade, com a produção teatral dessa cidade, com o pensamento dessa cidade também. E a Júlia lançou recentemente esse livro, Projeto Literário de Roberto Bolanho, Estética do Fracasso, Júlio Morena Costa. Um livro incrível, um estudo sobre Bolanho muito, muito vertical, muito bonito. Então também fica a dica, viu, gente? Depois a Júlia fala para vocês como é que a gente consegue esse livro daqui. Bom, vou passar a palavra então para vocês.
Muito obrigado pela presença. Que bom, obrigado. Obrigada. Obrigada. Gracias. Gente, primero quería só agradecer a todo mundo. Este libro es de alguna manera no só mío, de nenhuma maneira é só mío. De fato, primeiro surge a partir de um pensamento que vem no livro de Neruda, que já falou Assis. Segundo, vem de prática cênica que fui desenvolvendo, que depois vou falar um pouco delas, e de pesquisas de outras pessoas maravilhosas, como a Júlia, que fez uma pesquisa de Bolanho interessante e editada por la UFPA, e que é muito bom. E, sobretudo, queria agradecer à Academia Mineira de Letras, na pessoa de Jacinto, que acolheu este lançamento, bem interessante isso, bem importante para o teatro mineiro também, porque o fato de que eu estou falando disso, estou falando de teatro e de alguma maneira a academia hoje acolhe a gente, então significa um braço compartilhado e isso é lindo. Também agradecer a todas as organizações de pesquisa que ajudaram a que isso fosse possível, o CNPq, a FABEMIC, a Faculdade de Letras, enfim, e principalmente a vocês. Hoje, quase pertinho do Natal, aqui, com tudo isso. Mas a gente vai ser breve, porque depois temos um brinde com vinho chileno e com umas empanadinhas chilenas feitas por meu marido. Tá bom, gente. Então agora vamos ficar sérios. A Júlia vai falar. Ficar sério. Oi, gente, boa noite para todo mundo. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, né? Retornar a Minas Gerais, retornar à minha casa. Essa cidade que me formou humanamente e esteticamente, né? Grande parte da minha formação é aqui. Vejo aqui várias carinhas, várias pessoas que eu admiro muito. Então é uma alegria muito grande estar aqui. E para mim é uma honra muito grande apresentar esse livro da Sara, né? Uma honra e uma alegria muito grande por várias razões. Eu acho que a primeira grande razão, obviamente, é a admiração intelectual, acadêmica que eu sinto por ela, né? Que eu acho que compartilhamos todos. Mas também tem muito de afeto para mim nessa apresentação. Acho que guarda um lugar de afeto muito grande para mim estar aqui nesse momento. Por várias razões também, né? Porque além de uma amiga muito querida, minha companheira de muitos trabalhos, de muitas leituras, minha mestra também, minha professora. A Sara também, além de tudo isso, foi quem me apresentou Bolanho há quase 20 anos atrás. Então, meu primeiro contato com o autor foi através dela. Como eu imagino que vários primeiros contatos com vários escritores latino-americanos vieram por mãos dela para a maioria das pessoas que estão aqui, né? Eu acho que o trabalho da Sara como crítica, como pesquisadora, como professora, como diretora, ecoa nas nossas leituras poéticas, nos nossos fazeres poéticos da maioria das pessoas que estão aqui nesse momento. Então, queria deixar isso marcado porque ela me marcou muito como pesquisadora, como professora, e foi quem me apresentou esse autor. E depois de mais de 15 anos desse primeiro encontro com Roberto Bolanho, depois de muitos anos de leitura dedicada a ele, de debruçamento sobre a sua obra, para mim é uma honra agora poder apresentar esse encontro da Sara com Roberto Bolanho novamente, nesse estudo tão inovador, tão provocativo, né? Um estudo que é teórico, mas que também é prático. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Mas para mim é muito bonito hoje poder retornar a isso e apresentar para vocês, começar essa apresentação falando desse encontro da Sara com o Roberto Bolanho também. Eu até brinco, eu até comento isso na apresentação do livro dela, que o Roberto Bolanho fala que toda a obra dele é uma grande carta de amor e também de despedida à sua geração. E que a Sara faz parte dessa geração, de uma geração que se dedicou tanto a caminhos mais justos, a caminhos mais éticos, a um fervor poético, né?
E com esse livro eu acho que a Sara, de alguma forma, põe em marcha, ou mantém em marcha esse diálogo e responde ao autor, né? Então é também, aí novamente, uma carta a Bolanho a partir da leitura da Sara. E a gente pensou como começar essa conversa, e talvez fosse interessante, como pontapé inicial, a gente falar um pouquinho de quem é Roberto Bolanho, quem é esse autor, né? Eu não sei se todos que estão aqui tiveram a chance de ler a obra desse que, na nossa opinião, não só nossa, né? Mas na nossa opinião é um dos maiores escritores latino-americanos mundiais que a gente teve nas últimas décadas. Então, acho que a gente podia começar apresentando quem é Roberto Bolanho, né? Roberto Bolanho nasce no Chile em 1953, e eu marco essa data porque esse ano Roberto Bolanho cumpriria 70 anos. Então, esse livro vem também em um momento muito especial, né? Para as celebrações também desse autor, porque marcamos 70 anos de nascimento e também 20 anos da sua ausência, da sua morte, né, em 2003. Acho que é importante marcar também o quanto esse livro aparece num momento significativo e propício para a própria obra, para os estudos da obra de Roberto Bolanho, né? Ele é um ator que nasce no Chile, mas ele também tem outras reverberações na América Latina. Ele vai passar toda a sua formação de jovem no México, né, lidando ali se lançando nas suas descobertas poéticas também nesse território. Então, ele é um grande propositor neo-vanguardista nesse momento, assim também como ele vai se lançar no campo político, nas tentativas de construção, né, de momentos de proposições mais justas, mais éticas, mas também na resistência às violências, tanto as violências mais explícitas, como a ditadura pinochetista, como as violências talvez mais sutis ali, promovidas pelo PRI no México, né? Após esses momentos de intensa resistência, Bolanho, como muitos da sua geração, também vai se colocar à deriva, né? Vai circular pelo mundo, e eu ressalto isso porque isso é algo que aparece de maneira muito forte na sua literatura, né? Essa deriva, esses deslocamentos, né? E somente nos últimos 10 anos de vida ele vai conseguir fazer as suas primeiras publicações de peso. Então, hoje, o que a gente lê do Bolanho de maneira mais sistematizada aparece aí num período muito intenso, muito curto dos seus últimos 10 anos de vida, quando ele publica 10 romances e 2 livros de contos, né? E essa é a obra também que a Sara se debruça, né, principalmente aí na sua obra narrativa, poética, para trabalhar, né? No meu ponto de vista, a obra do Bolanho, ela é uma obra geracional muito forte, e ele é um dos maiores expoentes de uma geração que está marcada aí por 2 grandes derrotas. A primeira derrota é sociopolítica, né, de uma geração que se lançou de maneira muito apaixonada nas suas construções utópicas, que levanta aí grandes proposições que até hoje são nossos faróis, de alguma forma, de resistência e de construção da segunda metade do século XX, mas que rapidamente também se depara com uma resposta extremamente violenta de governos extremamente autoritários, né, que é isso que a gente conhece bem. E também, ao mesmo tempo, é uma geração que respondeu a uma herança poética muito forte das vanguardas, mas que também se depara com um certo esgotamento formulaico, com uma certa pressão mercadológica também, de recaimento em certas fórmulas escriturais, dos quais Bolanho vai ser extremamente crítico, né? Então, a obra do Bolanho vai sendo pautada por essa inter-relação poética e política, né, de reminiscências também com suas próprias vivências e as vivências dessa geração. Então, é uma obra muito intensa, é uma obra visceral, como ele afirmava, né? E eu acho que é uma obra que, de alguma forma, mesmo sendo pautada nesses 2 grandes fracassos da segunda metade do século XX,
ela é uma obra muito exitosa por promover um lugar poético para essa geração. E eu espero que a gente converse um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, sobre esse lugar poético que ele vai fomentar. O Bolanho consegue uma proeza muito rara na literatura, que é ter, ao mesmo tempo, o reconhecimento da crítica, porque, de fato, ele reorganiza o campo literário de maneira muito profícua, mas ele também é um autor que consegue uma grande aceitação de leitores. Então, a gente vai ter uma multidão de leitores quase detetivescos na leitura de Roberto Bolanho, né? Tratando de encontrar ali os caminhos desse autor, os caminhos desses personagens vários que estão deambulando pelas suas páginas, né? Então, é um fazer realmente raro, mas muito produtivo dentro de Bolanho. Sara e eu conversávamos que é muito difícil ler Bolanho porque ele arrebata nosso olhar. Então, é difícil não ser completamente absorvido por Bolanho. E é difícil, depois de ler Bolanho, não começar a usar da sua mirada para poder olhar o mundo, né? É difícil ler Bolanho e não ser impactado pelas maneiras como ele vai construindo o poético e como ele constrói também essa perspectiva política sobre o mundo, né? Não só o mundo da segunda metade do século XX, mas acho que também os ecos desse mundo que a gente sente ainda hoje, né? É muito comum a gente ler Bolanho e ter o nosso olhar ali completamente capturado pela literatura dele. Difícil não é entrar na obra de Bolanho, difícil é sair da obra de Bolanho. Eu queria passar a palavra para a Sara, para que ela comece a contar um pouco para a gente sobre esse processo. E queria que ela nos contasse um pouco também quais são os temas de Bolanho que você acha que seriam inescapáveis, os temas que você acha que são centrais na obra dele, e sobre os quais você se debruça de maneira mais detida. Bom, eu vou ter que responder assim, já que estou no exame. Não. Gente, a primeira coisa que eu queria falar e que tem a ver com tudo que falou Júlia é que eu coloquei esta dedicatória. Dedico este livro às pessoas de minha geração que continuam acreditando que é possível construir um mundo melhor. As pessoas que têm como 60 anos ou mais neste minuto foram as pessoas que de alguma maneira participaram de uma série de lutas sociais, de uma série de lutas por transformar América Latina, não? E a maioria delas que não ficou no caminho porque foram assassinados ou desapareceram, a maioria delas tem uma sensação, assim como a de Bolanho, um pouquinho de fracasso. Você está no meio de um mundo extremamente neoliberal, extremamente duro, que te agrede absolutamente todos os dias, que as pessoas têm que lutar por conseguir o dinheiro mínimo para sobreviver e não tem tempo do prazer, de ler, de viver. Então, e algumas dessas pessoas, ainda com isso, continuam acreditando, continuam pensando que é possível. Ontem se votou no Chile se se mantinha a atual Constituição que foi uma Constituição feita por la ditadura, por Pinochet, mas reformulada e conseguiu alguns avanços, ou se trocava por uma Constituição feita por lo que seria uma direita dura no Chile, e que, digamos, colocava em perigo até coisas mínimas, como a possibilidade do aborto por as 3 mesmas causais que existem aqui, não? E isso estava fora. Ou estavam fora coisas que tinham a ver com educação pública, com saúde pública, com tudo isso. Ontem, então, eu fui a votar. Eu fui a votar ao Consulado de Chile, que fica em Rio de Janeiro.
Então fui a votar, foi isso. Votei, claro, olhei o mar, porque a gente não pode se não olhar o mar, não é? Então dei uma olhadinha ao mar, lógico, e depois voltamos. Mas essa sensação de fazer isso é uma sensação importante para mim. É uma sensação de que ainda continuo acreditando. Como acreditei todos os anos que vivi em Belo Horizonte, na universidade pública, a UFMG me deu e me dá um espaço de acolhimento, no qual acredito, como acredito no teatro, como acredito na possibilidade de fazer coisas com o teatro. Então, um pouco, Roberto Bolanho é uma obsessão que vem, como fala a Júlia, 20 anos. Di aula para ela e estava na minha cabeça, e ficou na minha cabeça. E comecei a pensar com o livro que escrevi sobre Neruda, que era como outras pessoas tinham construído a imagem de Neruda no cinema ou no teatro. Isso, e muito com a teoria de Huber, muito com a teoria da imagem, comecei a pensar isso. Aí esse universo, de alguma maneira, me permitiu aprofundar nesse campo mais. E essa leitura de Bolanho, essa leitura que tem a ver com a violência de gênero, com a violência de extração social, as diversas violências, a violência que tem a ver com ser parte não desse hegemônico que controla o poder. Essa violência estava muito presente para mim, e tinha outros temas que me pegavam muito, como o exílio. Meus dois irmãos viveram um exílio muito violento, por fato de que, meu irmão mais velho ficou na cadeia mesmo, porque era professor universitário e porque pensava coisas como as que estou falando agora. Não era militante, não era nada, mas ficou nessas condições. E o outro, que era também diretor da escola de jornalismo, viveu uma situação semelhante. Esse mundo, comigo não acontecia nada porque era muito nova ainda, era pequena, mas nem tão pequena, mas não acontecia as mesmas coisas que com eles. Mas nesse mundo eu vivi isso, vivi o que era esse exílio obrigatório, que não é o que eu vivo. Eu escolhi viver aqui. Ninguém me expulsou, mas a eles os expulsaram do Chile. Então eu sei o que é o exílio. E quando Bolanho falava do exílio, eu cruzava com minha vivência. Quando falava desse mundo em que sonhamos, que quisimos construir, e o destroço desse mundo, eu pensava também em que acontecia comigo. E, bom, foram pesquisas, essa questão da imagem. A linguagem de Bolanho é muita imagem. Ele fala da luz, por exemplo, um corredor obscuro, ou fala das vozes, ou fala em diálogo, e tudo isso me trazia, claro, para o teatro. Não tem muita alternativa, não. Então, comecei a pensar diversas obras a partir da imagem, do diálogo, do choque com o teatro, com todas essas possibilidades. E aí fui construindo um pensamento, um universo que foi bem importante. E aí tem dois momentos que foram centrais. Primeiro, quando escrevi sobre Nocturno de Chile, nesse minuto conversei com Assis e falei, sempre estamos conversando, em verdade, mas conversamos disso, ele escutou essas ideias, e eles, 4 ou 5, o grupo de teatro dele, tinham um projeto de experimentos. Então, pensei em experimentar um diálogo com o romance. E, bom, ele levou no grupo, assumiram, e começamos a experimentar. Tem 2 pessoas do grupo aqui, que é a Cis e a Maria. Obrigada
Obrigada aos dois, porque foi muito, muito bom, muito importante essa troca, essa possibilidade. E levamos, então, para a cena, não a obra de Bolanho, sino a atmosfera imagética de Bolanho, que é diferente. Minha proposta nunca foi como representar Bolanho. Eu acho que não era essa a ideia, sino que era pensar esse universo, esse som, essa possibilidade de movimento na obra de Bolanho, com o teatro. E, bom, foi isso. A gente fez o experimento faz parte deste livro, está o texto dramático, inclusive feito por Assis, ele é o dramaturgo, e montado por pessoas lindas como a Maria, como Assis, como Ítalo, a Michelle, etc. E enfim, e com a luz maravilhosa da Marina Artuz, que está lá. Então, a gente fez isso. Agora, tem um outro momento aqui, que é com as mulheres. As mulheres, na obra de Bolanho, tem um meme que é fantástico, que fala como que é a pior coisa do mundo, ser mulher em um romance de Bolanho, alguma coisa como essa, e aparece Bolanho. Então, é porque, claro, estamos falando de um escritor que teria a idade minha hoje, com um olhar, desculpem, de macho, não? Assim, macho, hétero, com todos os cânones de uma época e de um momento. E a deconstrução disso, ou pensar, um pouco brigar com ele na cena, me pareceu interessantíssimo. E aí surgem duas personagens, de dois romances diferentes. Uma é Cesária Tinajero, que é a personagem, uma poeta da vanguardia dos anos 20, que os jovens dos anos 70, os jovens revolucionários dos anos 70, procuram desesperadamente por el deserto, ¿no? Desesperadamente por el deserto, y que cuando se encuentran es una mujer gigante, que él define como un elefante, ¿no? Como un elefante en un lugar que está lavando ropa, y quebra esa imagen da ninfa, de toda essa procura, não? E aí comecei a pensar, bom, nessa personagem e na personagem de Amuleto, que é outro romance dele. Amuleto é um romance no qual Bolanho está pensando no México. Quando entra o exército na universidade e tem uma uruguaia em um banheiro que fica e resiste, que lugar menos heroico que um banheiro, não? E ainda estão lendo um livro completamente nada a ver com o heroico. Então, tudo isso, pensar essas duas personagens como uma possibilidade dramatúrgica, foi uma imagem assim, completamente que começou a pesar. Aí conversei com meu grupo de teatro, que é Mulheres Míticas, e fui ao Chile a falar com uma dramaturga que se chama Isidora Stevenson, que é fantástica. Ela fez um texto dramático que se chama Hilda Penha, que tem um vídeo que interpretou maravilhosamente Marina Viana, que está aí, que foi absolutamente lindo, que a gente fez em pandemia e ensaiando por Zoom. Podem imaginar algo pior que ensaiar por Zoom, mas a gente ensaiou por Zoom na pandemia e conseguiu fazer esse vídeo no meio da pandemia, com pessoas assim, com máscara, com uma loucura. Assim. Mas, enfim, essa estrutura toda me fez pensar a possibilidade de um texto dramático e trabalhei com Isidora estes dias essa possibilidade. Então, qual é o sentido disso? É pensar que o campo imagético de Bolanho é um campo profundo,
intenso, lotado de temas que nos pueden llegar a diversos momentos, en diversos lugares, y que eso es lo que tento a hacer aquí. Entonces, yo voy a contar levemente, un poco así rápidamente, qué fue después de la presentación de Julia, que es fantástica. No primeiro capítulo, eu falo de Pablo Neruda e Roberto Bolaños, Sonhos Obscuros, ou seja, como transité de um campo para o outro. Depois, no segundo capítulo, falei a criação de atmosferas espectaculares a partir das imagens de Estrela Distante, de Roberto Bolaños, que é outro romance que fala sobre o Chile, que fala sobre um momento ditatorial, sobre o que se viveu aí, e é um romance que é muito interessante, porque fala da poesia, e fala da violência, e essas duas coisas em diálogo constante. E, bom, esse é o primeiro. Depois, no outro, é um capítulo sobre os contos. Ele tem livros de contos fantásticos, como Llamadas Telefônicas, como Putas Assassinas, como El Gaucho Insufrible, como El Secreto del Mal. Aí eu escolhi alguns desses contos, alguns deles, não são muitos contos, mas escolhi alguns desses contos para pensar esta questão da imagem. Por exemplo, tem um conto, um deles, que é sobre um homossexual que está na Índia e que assume duas crianças como filhos, e porque los tira de um prostíbulo de crianças. E como funciona isso? Isso parece como meio melodramático, terrível, mas a linguagem dele te leva a outro lugar. E, por exemplo, ele cria como as cerimônias, e quando fala e quando escreve, como se a gente estivesse escutando os sons dos rituais, como se eu sinto o som na minha cabeça. Talvez eu sou que estou louca, mas enfim. A questão é que eu sinto som. Então, isso faz que tente dialogar, que tente pensar nesse campo do teatro. Bom, o seguinte capítulo tem a ver exatamente com as duas mulheres que eu falei, que são Auxílio Lacouture e Cesária Tinajero, e que falo ninfas em cena, porque acontece isso. Didi Uberman tem um livro sobre as ninfas, e pensa que as ninfas, no momento contemporâneo, estão no chão. Mas, de novo, de novo temos isso, ou seja, essas mulheres, musa, que estes detetives salvajes saem procurando por elas completamente, elas quase não falam, elas quase não são. Então, como funciona essa ninfa a partir de um outro olhar? Então, essa é a ideia disso, do que estou pensando. Um adendo, Sara, a essa proposição sua, porque eu acho uma proposição muito ousada dentro dos estudos de Bolanho, que é justamente falar desse calcanhar de Aquiles, que são as mulheres em Bolanho, né? A Sara trabalha com Cesária Tinajero, que é a mãe do movimento vanguardista para Bolanho, né, do próprio movimento vanguardista que ele assume na própria vida e que ele vai assumir na literatura dele, né, no principal livro dele, Juvenil. Então, uma das mulheres é a mãe do movimento, quando eles se metem no deserto para encontrar a mãe desse movimento que eles não conheciam, e quando conhecem se decepcionam porque ela já não é mais uma mãe jovem, musa, enfim, né, a ninfa. E a segunda mulher é vista como a mãe dos poetas, né? Então, uma seria a mãe do movimento e a outra a mãe dos poetas, que são dois lugares muito complicados de se colocar as mulheres dentro da literatura, né? A primeira não fala e a segunda é a narradora, a única narradora que ele tem dentro das novelas dele, a única narradora mulher seria essa mãe dos poetas, né? E ela se autodefine como isso, como a mãe dos poetas, ou seja, eu sou a mãe. Eu me tenho que entregar por inteiro, ou seja, eu não existo, eu existo para eles. Se eles querem que eu faça sexo com eles, eu estou.
Si ellos quieren acogimiento y cafuné, yo estoy. Y es complejo ese lugar, y de alguna manera me interesa, a partir también de mi lugar de mujer, pensar en ella, ¿no? En esa maternidad que significa esquecer de você, porque a maternidade não pode ser esquecer de você, a maternidade tem que ser um acto voluntário de crescer ainda mais, não de doação. Não sei. Bom, tudo isso polêmico, mas enfim. Essa é a ideia, que vocês fiquem, uau, o que estará falando? Não, e nesse capítulo é muito bonito porque a Sara começa a esboçar um diálogo entre essas duas mulheres que são muito fortes na literatura de Bolanho, mas que elas não se encontram na literatura de Bolanho. Elas nunca dialogaram, de fato, dentro da literatura dele. E aí, nesse trabalho da Sara, começa o esboço de um primeiro diálogo entre essas duas mães, né? Dos poetas e do movimento. Ficamos com Isidora uma semana inteira, todos os dias, escrevendo as possibilidades desse diálogo, como poderíamos colocá-lo em cena. Então, isso foi. Después postremos un experimento dialógico, que es un poco un análisis, un pré-análisis de ese experimento que a gente fez con 405, que nació de Nocturno de Chile, que es un libro sobre un sacerdote, un padre que es completamente fascista y apoyador inclusive da ditadura, ao ponto que ele dá aula em um romance aos generais. Mas além disso, essa personagem tem um ser realmente histórico que existiu e que de alguma forma é o ponto de partida disso. Agora, hoje, posso falar? Posso? Com Assis, que ele escreveu o texto dramático, ele descobriu, nestes dias, que tem um membro de sua família aqui, membro da família dele, que era sacerdote, que apoiou a ditadura. Ele não sabia quando escrevia isso, que escreveu 30 livros, e que tem exatamente o mesmo perfil que a personagem de Postremos e do romance Bolanho. Foi assim como a gente ficou meio arrepiada. Eu fiquei completamente arrepiada. Quando ele me contou, eu fiquei absolutamente deslocada. Falei, não estou entendendo nada. O que passou aqui? É como se a ficção construísse a vida e a vida construísse a ficção, ou seja, como se construíssem assim paralelos e formas, etc. Bom, depois disso tem algumas fotografias de lo que foi esse experimento e que também estão nessas postais que vocês recebem, pelo menos uma, com vocês, e que inteligentemente são todas assim diferentes, muito bonito. E finalmente tem uma coisa que eu chamei epílogo impossível, por algo que falava a Júlia, é impossível abandonar Bolanho. Há um tempo que eu resolvi que acabou Bolanho, nossa, acabou, já escrevi o livro, vamos passar para outra coisa. E de fato, estou tentando passar para outra coisa, mas é difícil, porque não sei como ele faz para me fazer voltar, ou seja, é como chego e me dou conta que de novo estou em Bolanho, ou estou com a ideia de cesárea e auxílio, ou estou pensando, quando Assis me conta isso, eu falo, não, mas então a gente tem que fazer outra coisa, enfim, isso. Gente, muito obrigada, não sei, a Júlia, eu acho que tem alguma coisa mais que falar, mas eu o único que tenho é para agradecer, convidar a todo mundo a ter um brinde conosco, compartilhar um momento. Isso. Não, eu também agradeço. A única coisa que eu tenho para
falar para finalizar é que esse trabalho da Sara, a gente tem muita produção sobre Bolanho, né? Existe uma produção muito grande sobre Bolanho, porque realmente é um autor que sequestra os olhares realmente, que transforma seus leitores em pessoas obcecadas pela sua literatura, justamente porque ele reorganiza mesmo o campo literário. Mas esse trabalho da Sara, ele é muito inovador, ele oxigena muito os estudos sobre Bolanho, porque ele tem um trabalho teórico muito apurado, de atenção mesmo à literatura do autor, pensando aí nos seus trânsitos interartísticos, né, do que há de imagético dessa literatura, do que há de cênico, inclusive, na literatura de Bolanho, mas também tem um trabalho prático muito fino e muito raro de ser encontrado, né? A primeira vez que eu vejo um trabalho prático pensando na obra de Bolanho não somente como uma transposição do texto literário para o texto cênico, para o texto dramático, mas pensando ali a partir das atmosferas mesmo, das imagens, dessa proximidade entre a literatura e o horror que é tão cara ao Bolanho, que é tão dolorosa para a gente, que é do campo das artes, né? Mas que está ali tão latente na obra dele, e que eu acho que a Sara faz um trabalho primoroso de elaboração mesmo dessa atmosfera do texto do Bolanho. Então, ao ler Postremos, ao ver Postremos, é inevitável reconhecer Bolanho ali, não só pelo tema, mas também pela forma como aquilo se traduz. Então, realmente, assim, tanto para os trabalhos sobre Bolanho, é um sopro realmente de inovação, mas também acho que para o campo teatral é uma excelente contribuição para pensar nesses trânsitos entre literatura e teatro, né? Para pensar como que o teatro pode se apropriar do olhar que está na literatura, de um olhar literário, principalmente de um autor tão forte como Bolanho, né? Então, enfim, é um momento de celebração desse encontro entre a Sara e o Bolanho, realmente. É isso, gente. Boa noite. Obrigada, gente.